Vamos então resolver o conjunto de exercícios F16, relativo a domínio e contradomínio de uma função. Este bloco de exercícios está localizado na página 71, é constituído por 4 exercícios. Vamos então começar pelo primeiro. Antes de iniciar a resolução, vamos rever os conceitos de domínio e contradomínio de uma função. Portanto, definida uma função f de a em b, o domínio da função é o conjunto dos elementos de a, o contradomínio é o conjunto das imagens por f dos elementos de a e o conjunto de chegada é o conjunto b. O contradomínio representa-se por CD de f, isto é, contradomínio da função f, ou d' f, contradomínio da função f, ou a imagem de a do conjunto de partida, que vai ser o contradomínio da função. Temos aqui dois exemplos de funções. Temos a função de a em b e a função de c em d. Reparemos então que a função de a em b é a função que transforma o elemento menos 3 no elemento 9, o elemento menos 2 no elemento 4, o elemento menos 1 no elemento 1 e o elemento 0 no elemento 0. Isto é o quadrado dos números do conjunto A. O quadrado de menos 3 é 9, o quadrado de menos 2 é 4, o quadrado de menos 1 é 1 e o quadrado de 0 é 0. Se analisarmos a função g de c em d, verificamos que as imagens são exatamente as mesmas do conjunto de partida, mas o conjunto de chegada é diferente. Se repararmos, o conjunto de chegada da função f é diferente do conjunto de chegada da função g. Não é? Porque o conjunto de chegada da função f tem mais os elementos 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Portanto, podemos dizer que o contradomínio de uma função é o subconjunto do conjunto de chegada, podendo estes dois conjuntos coincidir. Isto é, o contradomínio pode coincidir com o conjunto de chegada. Neste caso não coincide, não é? O contradomínio é o que está aqui neste círculo e o conjunto de chegada é o conjunto B. No caso da função g, o contradomínio que coincide com o conjunto D. Vamos então ver também a noção de igualdade de duas funções. Duas funções f e g são iguais quando e apenas quando têm o mesmo domínio e o mesmo conjunto de chegada. E a cada elemento do domínio tem a mesma imagem, por f e por g. Isto é, se duas funções f e g são iguais, então vão ter o mesmo domínio, vão ter o mesmo conjunto de chegada e objetos iguais têm imagens iguais. Isto é, a imagem do objeto x1 dado pela função f é igual à imagem do objeto x1 dado pela imagem g e assim sucessivamente. Então, neste caso, podemos dizer que as funções são iguais. Atenção ao seguinte pormenor. No caso da igualdade de duas funções, não é suficiente dizer que têm o mesmo contradomínio. Isto é, a imagem do domínio. Porque apesar dos domínios, os contradomínios serem iguais, pode não se verificar esta condição. Isto é, objetos iguais corresponder a imagens iguais. Vamos ver, por exemplo, um exemplo. Temos aqui o exemplo de duas funções que têm o mesmo domínio. Qual é o domínio? É menos 3, menos 2, menos 1, 0. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Tem o mesmo conjunto de chegada, que é o conjunto B, né? 1, 9, 1, 9, 4, 9, 4, 9, 2, 3, 2, 3, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8. Portanto, mesmo domínio, mesmo conjunto de chegada. E para além de terem o mesmo contradomínio, tem o mesmo contradomínio, é o conjunto definido dentro deste círculo, que é constituído pelos elementos 1, 0, 4, 9, 1, 0, 4, 9. Apesar destas três igualdades, as funções não são iguais. E não são iguais porquê? Porque a objetos iguais correspondem a imagens diferentes. Por exemplo, a imagem do objeto menos 3 nesta função é 9. Neste caso aqui, a imagem do objeto menos 3 é 0. A imagem do objeto menos 2 por esta função é 4. A imagem deste objeto pela função g já é 4. É igual. Aqui menos 1 é 1. Portanto, menos 1 é 1. A imagem de 0 já é 9. Portanto, neste caso temos uma troca entre as imagens dos objetos menos 3 e 0. Portanto, tem o mesmo domínio, tem o mesmo conjunto de chegada, tem o mesmo contradomínio, mas não são iguais. Não são iguais porque não verifica esta condição. Portanto, não é suficiente dizer que duas funções são iguais quando têm o mesmo domínio, o mesmo conjunto de chegada e o mesmo contradomínio. Isso não é verdadeiro. Portanto, tem que ter o mesmo domínio, o mesmo conjunto de chegada e a objetos iguais têm que corresponder imagens iguais. Porque o contradomínio pode ser igual, mas esta relação entre objeto e imagem ser diferente, de uma para a outra. Vamos então ver a primeira questão. A linha 1, para cada uma das funções f e g, definidas
de A em B e de C em D, respectivamente, descreve o domínio, o contradomínio e o conjunto de chegada. Vamos então analisar a primeira situação. Neste caso, o domínio da função f é o conjunto de todos os objetos possíveis, ou seja, o conjunto de partida. Qual é o conjunto de partida? 5, 6, 7. 5, 6, 7. O contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis. A imagem de 5 é 1, a imagem de 6 é 1 e a imagem de 7 é 3. Portanto, o contradomínio é constituído pelos elementos 1 e 3. Como nós sabemos, este contradomínio pode ou não coincidir com o conjunto de chegada. Neste caso, não coincide com o conjunto de chegada, porque o conjunto de chegada tem mais dois elementos, que é o 2 e o 4. E o conjunto de chegada é constituído por quê? Pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Portanto, o conjunto de chegada, como nós já dissemos, é um conjunto que contém as imagens possíveis e eventualmente poderá conter outros elementos. Se contiver outros elementos, então significa que o contradomínio não é coincidente com o conjunto de chegada. A linha 2, o domínio é constituído pelos elementos 1, 2 e 3, é o conjunto de partida. O contradomínio é constituído apenas pelo elemento 10. E como nós vemos, o contradomínio não coincide com o conjunto de chegada. O conjunto de chegada é constituído pelos elementos 10 e 20. Vamos então ao segundo problema. De uma função t, sabe-se várias coisas. Sabe-se que a imagem de 1 é 10, a imagem de 2 é 12, a imagem de 3 é 15 e que o domínio é constituído por 3 objetos. Vamos então responder a cada uma destas questões. Qual é o domínio de t e o contradomínio? Portanto, da função t, sabe-se que a imagem de 1 é 10. Cá está, temos aqui o diagrama de setas. A imagem de 1 é 10. A imagem de 2 é 12. E a imagem de 3 é 15. Para além disso, sabemos que o domínio é constituído por 3 objetos. 1, 2 e 3. Portanto, para já é uma função. Porquê? Porque a todo o elemento do conjunto de partida tem que corresponder, e corresponde neste caso, a um elemento do conjunto de chegada. Se existisse aqui algum elemento que não tivesse imagem, então isto não seria uma função. Como todos os elementos têm imagem e têm apenas uma imagem, significa que é uma função, não é? Portanto, o domínio da função t é constituído por todos os objetos possíveis. Neste caso, quais são os objetos possíveis? Os elementos 1, 2 e 3. O contradomínio é o conjunto das imagens possíveis da função t, neste caso 10, 12 e 15, que coincide com o conjunto de chegada. O conjunto de chegada é também 10, 12 e 15. A linha 2 representa t por um diagrama de setas, já tínhamos representado. A imagem de 1 é 10, a imagem de 2 é 12 e a imagem de 3 é 15. Vamos à terceira pergunta. Observa a tabela que se segue. Nós aqui temos uma relação entre a idade do Pedro em meses e a altura do Pedro em centímetros. Seja f a função que a idade do Pedro em meses faz corresponder a sua altura em centímetros. E temos aqui 5 questões. Vamos então começar pela primeira. Representa a função f por um diagrama de setas. Portanto, o que é que nós vemos aqui na nossa tabela? Nós vemos que a imagem de 1 por esta função é 50. Não é assim? É o que está aqui. A imagem de 3 é 56. A imagem de 5 é 60. A imagem de 7 é 63. E a imagem de 9 é 65. Temos então o diagrama de setas para esta função. A linha 2 indica o domínio e o contradomínio da função. Então o domínio da função f é o conjunto de todos os objetos possíveis, ou seja, o conjunto de partida, neste caso os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. O contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis, neste caso 50, 56, 60, 63 e 65, e que coincide com o conjunto de chegada. A linha 3, qual é a imagem de 9? Qual é a imagem do objeto 9? Isto é, o que nós estamos aqui a perguntar é qual é a imagem do objeto 9? 65 é a imagem do objeto 9. Três, 4. Qual é o objeto que tem a imagem 60? Qual é o objeto, qual é o elemento de A cuja imagem é 60? É o sentido oposto a esta seta. A imagem, o objeto relativamente à imagem 60 é 5. Portanto, se f de x, se a imagem é 60, nós vamos ver na seta qual é de onde é aquela parte. Isto é, qual é o objeto. O objeto é exatamente 5. Portanto, f de 5, a imagem de 5 é 60. Efetivamente, nós vemos aqui no diagrama de setas, a imagem de 5 é 60. Vamos ver a linha 5.
indica o valor de x, sabendo que f de x é igual a 63. Isto é a mesma pergunta que a anterior, é do mesmo tipo. Indica o valor de x, isto é, qual é o objeto cuja imagem, que é f de x, é igual a 63. Se analisarmos esta seta, ela parte do objeto 7. Então, se a imagem é igual a 63, significa que o objeto é 7. Ou seja, a imagem de 7 é igual a 63. Vamos então ver finalmente a pergunta número 4, a última. Seja A o conjunto dos números pares naturais, isto é, o conjunto dos números constituídos pelos números 0, 2, 4 e por aí fora, 2n, esta é a representação do número par, 2n, onde n pertence ao conjunto dos números naturais, e consideremos a função de A em Q, isto é, de A no conjunto dos números racionais, definida do seguinte modo: é uma potência de base menos 1 e de expoente exatamente igual a n. Então, quando n é igual a 0, significa que menos 1 levantado a 0 é igual a 1. Quando n é igual a 2, menos 1 levantado a 2 é igual a 1. Quando n é igual a 4, menos 1 levantado a 4 é igual a 1. Quando n é igual a 2n é igual a 1, porque nós sabemos que qualquer número, qualquer potência de base negativa elevada a um número par dá sempre um número positivo. Neste caso, como a base é igual a 1, o valor absoluto significa que a base é positiva e igual a 1. E temos a função g, que é definida de A em Q. Isto é, o conjunto de partida é exatamente o mesmo, o conjunto de chegada é o conjunto dos números racionais, o conjunto Q, também é exatamente igual, e neste caso a relação é uma potência de base positiva e não negativa. Mas como vamos ver, as imagens são exatamente iguais. 1 levantado a 0 é 1, é exatamente igual a menos 1 levantado a 0. 1 levantado a 2 é 1, é exatamente igual a menos 1 levantado a 2. 1 levantado a 4 é igual a 1, exatamente igual a menos 1 levantado a 4. Portanto, o que é que significa? Significa que estas duas funções têm o mesmo conjunto de partida, não é assim? Têm o mesmo conjunto de chegada e, para além do contradomínio ser exatamente o mesmo, a objetos iguais correspondem a imagens iguais. Então, recorrendo ao conceito de igualdade de funções, nós podemos dizer que o domínio da função f é constituído pelos elementos 0, 2, 4, etc. até 2n, e o domínio da função g é exatamente igual. O conjunto de chegada, no caso da função f, é constituído pelo elemento número 1, e o conjunto de chegada da função g também é constituída pelo elemento número 1. Então, já temos duas condições verificadas: domínios iguais, conjunto de chegadas iguais, e não é suficiente, como nós sabemos, dizer que os contradomínios são iguais. Temos que dizer, e tem que se verificar para serem iguais, que a objetos iguais correspondem a imagens iguais. Exatamente, o objeto 0 corresponde à mesma imagem, o objeto 2 corresponde à mesma imagem, o objeto 4 corresponde à mesma imagem e assim por diante. O objeto 2n corresponde à mesma imagem. Portanto, a função f e a função g são funções iguais. Podemos então resumir o diagrama de setas, dado que a imagem é exatamente a mesma, deste modo. Portanto, o contradomínio é constituído pelo elemento número 1, como nós já vimos, não é? Que é exatamente igual ao conjunto de chegada. E objetos iguais correspondem a imagens iguais.